Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui já nesse final de tarde, abençoadíssima por Deus, na qual o Senhor nos deu o privilégio de poder ter uma noite tranquila, uma manhã despertada, guardada pelas mãos do Senhor, e até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero trazer uma palavra diretamente para o seu coração, que está no livro do Gênesis, capítulo 26, o versículo 1, o versículo de número 2 e o versículo de número 12. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Verso de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Preste bem atenção naquilo que o Senhor, Ele quer nos revelar. A obediência traz a provisão. A obediência, ela traz a provisão. Estamos diante de um texto muito rico. A terra prometida a Abraão e os seus descendentes, destinada a produzir, a transbordar leite e mel. Agora, repetidamente, ela está vivendo uma crise, está sendo assolada pela seca e pela fome. E quando nós ouvimos a palavra crise, nós sabemos que estamos diante de uma crise, nessa pandemia que tem ceifado vidas, entrado em lares, que tem dilacerado corações, trazido tristeza em cidades, em povos e nações. Sabemos também que quando nós ouvimos a palavra crise, nós entendemos que ela está presente nos parlamentos, em indústrias, em famílias, nos lares, em empregos e assim sucessivamente. A palavra de Gênesis capítulo 26 vai nos trazer algo tremendo para o nosso ensinamento. Vai mostrar que a terra que não germina, e agora essa terra, ela é transformada, ela é apresentada numa cova de morte, aonde o cenário já não é mais de vida, mas de desolação, de tristeza, de pura sequidão. E Isaque vai sair de Lairol em direção ao Egito, e no meio da sua caminhada, a Bíblia diz que o Senhor, Ele apresenta pela primeira vez para Isaque, porque no verso 2 vai dizer: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amados, quando nós olhamos esse texto, nós precisamos entender que o Senhor, Ele vai interromper os passos de Isaque para poder adquirir a sua obediência, para que ele não viesse a subir para o Egito. Mas a palavra do Senhor era que ele ficasse peregrinando, habitasse por poucos tempos em Gerar. Quando nós saímos em nossos próprios passos, em direção de sair de uma crise momentânea, existencial na nossa vida, estamos sujeitos a passar
a habitar no centro desta crise muitos anos nesta crise. Mas quando nós paramos e ouvimos aquilo que o Senhor quer e colocamos a presença do Senhor na nossa dianteira, podemos ter a certeza que os momentos de crises vindouros serão momentâneos, passageiros, porque a mão do Senhor é que nos conduz para o local certo. Ainda que existe terra de sequidão, mas ficar na presença do Altíssimo é o livramento certo e o cumprimento das promessas de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Deus aparece para Isaac e no verso 3 diz: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Quando Deus diz para ele ser peregrino nesta terra, Deus diz: eu te abençoarei. A primeira condição de segurança que Deus vai colocar no coração de Isaac é a presença dele. Peregrina nesta terra e serei contigo. Ainda que nós estamos vivendo crise, mas se nós ouvirmos a voz do Senhor e permanecermos ou chegarmos ao lugar que o Senhor nos dissera, teremos a presença de Deus na nossa vida. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão, o teu pai. A Bíblia vai nos dizer que a segunda garantia é que te abençoarei, ou seja, a providência de Deus. Entenda isso, amados. Porque às vezes nós reclamamos de situações ao contrário das nossas vidas, porque que nós até colocamos a culpa direcionada a Deus, porque momentos difíceis que estamos passando, porque se deixarmos de ouvir a voz do Senhor, nós não teremos a presença de Deus, nós não teremos a provisão de Deus. E no verso 4 diz: e multiplicarei a tua semente. Sabe o que é isso? A descendência, através de Abraão, de Isaac e de Jacó, o cumprimento das promessas de Deus. Então, para que nós possamos ter presença de Deus, a provisão de Deus e o cumprimento das promessas de Deus, nós temos que ouvir a voz do Senhor e caminhar os nossos passos para onde o Senhor quer nos orientar, para onde o Senhor quer nos levar. Você pode glorificar o Senhor nessas palavras. Veja bem, no verso 5 ele diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Sabe o que Deus está dizendo? Faça isso também, e a promessa será garantida. É lamentável como muitas pessoas ainda, na proporção, na dimensão, na totalidade de ministrações da palavra de Deus, ainda existe pessoas que ainda estão procurando culpados ou direcionando que o tempo de Deus não aconteceu na sua vida, que as promessas de Deus ainda não estão sendo alcançadas sobre a sua vida. Nós precisamos seguir exemplos de homens de Deus, querem alcançar a promessa de Deus. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, obedeça a voz de Deus. Aí sim, a garantia da promessa de Deus, ela será certa, ela será derramada continuamente na minha vida e na sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Verso 6. Rapidamente, segura essa palavra no seu coração. Assim habitou Isaac em Gerar. Assim permanece, assim ele fica
aonde o Senhor lhe dissera. Temos aqui o imprevisto do verso 6 até o verso 11, da explicação de Rebeca, sua irmã, sua esposa. Nós entendemos o texto, mas não é sobre isso que eu quero apresentar para você. No verso 12 que nós lemos aqui, depois de passar todas essas coisas, a Bíblia diz: e semeou Isaque naquela mesma terra. Olha só, terra de sequidão, terra que Deus prometeu a Abraão e os seus descendentes a produzir leite e mel. Agora passa em momentos de sequidão e de seca. Mas a Bíblia diz que ele semeou, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, no ano de crise. Nós temos crises existenciais, que eu já disse agora há pouco, o que vai trazer a diferença de uma boa plantação, de um semear, e de uma boa colheita transbordante sobre as nossas vidas. É seguir na direção do Senhor, é ter uma audição aguçada, apurada pela voz de Deus. É isso que nós precisamos ter. E saber que quem falou conosco, no verso 2, Deus aparece para Isaque para que ele não vá para o Egito. Por quê? Porque ele não estava preparado para ir para o Egito. Lá na frente, Jacó, Deus manda ele ir para o Egito, no período de escassez. Abraão, ele não manda Abraão ir, Abraão vai para o Egito, mas Isaque não está preparado para ir para o Egito. E as bênçãos que o Senhor tem, não é na direção sua, não é na minha direção, é na direção de Deus, ouvindo a voz de Deus, chegando no lugar que Deus quer para nós, que iremos alcançar as bênçãos de Deus. E ele vai semear no mesmo ano de escassez. Você pode entender isso? No mesmo ano de escassez. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não importa se o cenário é um cenário deserto, não importa se o cenário é um cenário que não produz vida, ele vai semear. A Bíblia diz que ele semeou. Talvez você está ouvindo, talvez alguém fala para Isaque, os seus servos: permita, meu Senhor, que o Senhor quer semear numa terra que não chove, numa terra seca, numa terra que não vai dar nada. Ainda assim, Isaque não aceita a decretação daqueles que estão ao seu redor. Sabe, se você continuar a semear, acreditando nas promessas de Deus, começa a semear na sua casa, esse período de crise, começa a semear no seu casamento, neste período de crise, de sequidão, continue a semear no seu ministério, nesse período de crise, de assolação, parece que não vai frutificar nada, comece a acreditar, porque Deus ainda tem uma boa colheita para a sua vida, nesta crise, neste tempo de sequidão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Escute isso. No mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor, ele colheu, porque o Senhor, naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoava. Não é estratégia de agricultores, não é simpatias, não é estratégias minha e sua, é a presença de Deus que estava com Abraão e com Isaque, e seria com Jacó.
Você pode entender isso? Porque o Senhor o abençoava. E ele obedece. Então a obediência ela vai trazer a provisão. Ele não sobe para o Egito em busca de sobrevivência. Por quê? Porque o Egito na época era o celeiro da prosperidade. As suas terras regrada pelas águas do Nilo, aonde pessoas de várias nações vinham se abastecer das providências existentes no Egito, mas ele proíbe, ele só quer que ele não vai e permaneça. Deus ele quer de mim e de você que nós não andamos na contramão. Ele quer que nós obedecemos e permanecemos no lugar que ele tem preparado para nós. Será que é difícil entender isso? Através disso que vem as bênçãos do Senhor. E agora, no verso 13 diz, e engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande, um próspero empresário agricultor rural. Aí no verso 14 vai trazer aqui uma relação das bênçãos, das conquistas dele. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muito grande gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Vão tentar parar. Vão ver a prosperidade, na qual eles não semeiam, na qual eles não têm água para alimentar os seus gados fracos, à beira da morte. Mas um homem que Deus está prosperando a cada dia mais na sua vida. A oposição se levanta. E daí? Para quem tem a presença de Deus. Sempre tem a oposição, infelizmente. Nós temos o maior, aquele que tenta arquitetar contra a minha vida e contra a sua vida. Mas que através, em nome do Senhor Jesus, ele cai por terra a cada passo. Eles vão se levantar, porque o crescimento de Isaac vai incomodar Gerar. Abimeleque e os moradores de Gerar. O nosso crescimento, seja espiritual, profissional. Infelizmente, até na Escritura Sagrada, na intenção de fazer o ide do Senhor, de levar, da chamada, apresentada aos olhos de muitos, traz incômodo para aqueles que não conseguem discernir espiritualmente as coisas do trono da graça. Escute isso. E todos, olha que causa a inveja, a oposição, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra, tentando parar os projetos de Isaac, mas não vão conseguir. Tentam parar os seus projetos, mas não vai conseguir. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso se tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E continuou a cavar, só que desta maneira, e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Preste atenção nisso. As águas estavam ali, naqueles poços, mas não podiam ser aproveitadas, porque tinha entulhos naqueles poços.
Tem bênçãos nos esperando, mas a cada dia que nós olhamos, que nós precisamos desentulhar algo que está sobre a nossa vida, nós iremos chegar à fonte de benefício do Senhor sobre nós. Deus tem uma fonte de águas vivas jorrando como refrigério, como mantimento dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Tem coisas que nós iremos alcançar se nós colocarmos a mão espiritual e desentulhar aquilo que está obstruindo o alcance das bênçãos do Senhor. E tornou Isaac, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão. Sabe que isso representa? Poços antigos. Poços antigos. Precisamos cavar novamente os antigos poços da vida espiritual que tem sustentado o povo de Deus desde o começo. Os verdadeiros acontecimentos da Escritura Sagrada, dos tempos, dos séculos anteriores, até o século presente que nós estamos vivenciando. Os avivamentos, eles foram conquistados através de homens cavar poços antigos, ou seja, de chegar à fonte da antiguidade, aonde eles alcançaram as bênçãos do Senhor. Nós precisamos voltar a cavar os poços antigos para que o derramamento das bênçãos do Senhor se achegue, seja derramado para nós. Ele não para de cavar. Ele não para de cavar. Ainda que os filisteus entulham 2 poços, ele continua até cavar outros poços e chegar em águas boas. E a Bíblia diz que o inimigo não mais vai perturbar a Isaac. Que tremendo! A presença de Deus, o obedecer, não subir para o nosso próprio querer, os nossos próprios passos, ouvir uma audição apurada, aguçada da voz do Senhor, crer, semear, acreditando que o Senhor é conosco, permanecer, não ir em outra direção e permanecer. O inimigo, ele tem que reconhecer Deus na minha vida e na sua vida. Verso 22, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram, não vieram mais atrás de Isaac para entulhar os seus poços sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra, um crescimento, a prosperidade de Deus, na insistência de Isaac, na obediência. Aí ele vai para Berseba. E no verso 24, depois de todas essas coisas, de ouvir, de não ir, de permanecer, de acreditar, semear, de continuar cavando, de voltar às origens do Pai. Você está pegando aí? Aí que Deus aparece para Isaac pela segunda vez. E apareceu-lhe o Senhor. Presta atenção em uma coisa. Tem pessoas que querem bênçãos. Todo mundo quer. Mas precisa ter posição, amados. Se não tiver todos esses parâmetros aí, não vai acontecer nada.
não vai acontecer nada. Nós precisamos tomar por base aquilo que está sendo apresentado para nós aqui. Porque na segunda aparição que Deus vem para Isaac, vem a confirmação das bênçãos de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, uma noite de cansaço, de estresse, da continuidade, de perseverar, de seus criados, a instrução, a fé, a obediência, de cavar e ver os seus projetos sendo entulhados, de voltar à origem, o enfado. Aí chega a noite, o Senhor, na noite de cansaço, Deus aparece para ele para confirmar. A segunda vez que Deus aparece para Isaac. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de promessa, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a semente por amor de Abraão, meu servo. Olha aqui, para encerrar aqui, para que você possa glorificar o nome santo do Senhor. Verso 25. Olha que está escrito: então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. Momentos de crise. O que você está pedindo para Deus? As bênçãos? Você tem anulado Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção nisso. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. No meio daquela crise, daquela situação, de tudo que ele passou, a bênção chegou. E ele não vai construir primeiro a sua tenda, a sua casa, a sua morada. Ele não está preocupado com isso. Olha que coisa linda aqui. Então edificou ali um altar. Primeiro ele edifica um altar, ele prepara o local da adoração. Ele vai adorar o nome do Senhor, ele invoca, ele chama a presença de Deus para si. E armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Primeiro o altar. Primeiro ele constrói o altar da adoração. Depois vem o conforto. Guarde isso no seu coração. Que coisa linda. Primeiro a adoração, depois o conforto. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí eu encerro aqui. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzete, seu amigo, o seu confidencial, seus confidentes, os seus general, o seu príncipe do exército, à procura de Isaac. Verso 28 diz: e eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Olha aqui os invejosos, os entulhadores de poços. Tem que reconhecer quando nós permitimos ouvir a voz do Senhor e colocar Deus na nossa dianteira e fazer a vontade do Eterno. Eles lhe disseram: havemos visto. Tem que reconhecer Deus na minha vida e na sua vida. Visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós, e entre nós e ti, e façamos concerto contigo, não iremos mais pelejar com vocês. Abimeleque reconhece que Isaac é abençoado por Deus, porque no versículo 29 diz que não nos faça mal,
como nós não temos tocado. Tentamos, mas não tocamos em você. E como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz neste momento. Agora tu és o bendito do Senhor. Abimeleque reconhece que Isaac é abençoado por Deus, prosperando em tempos de crise. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Segure essa palavra em seu coração. Deus vos abençoe, você, a sua casa. Um grande abraço para o meu amigo pastor Diogo Abel, da cidade de Três Lagoas, grande homem de Deus e na sua profissão um grande adestrador de animais também. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e a minha princesa, a minha herança, uma das minhas heranças aqui nesta terra, aqui, a minha mãe, Cícera, que está fazendo aniversário hoje. Salmos 89, verso 34. Não quebrarei o meu concerto e nem alterarei aquilo que saiu dos meus lábios. Josué fez um apelo para Israel no capítulo 24, que ele, a sua casa, serviu o Senhor, porque ele tinha qualidade. A senhora também tem qualidade de serva do Senhor e me orgulho a cada dia mais em dizer isso, tá? Minha amiga, minha irmã, minha mãe, tá? Sem comentários, não conseguiria aqui passar o final do dia expressando minha gratidão pela senhora. Amo muito a senhora. Deus os abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos. A minha irmã Cirlei também, o Flávio também, toda a família. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.